Olá pessoal, tudo bem? Bora aqui para casos de congruência entre triângulos. Veja só, congruência entre triângulos, basicamente, se for um pouquinho mais para trás, vai lembrar as situações que acontecem para que possamos observar a congruência em si. Olha lá, você vai observar três lados respectivos, que são respectivamente congruentes, e também os três ângulos internos respectivamente congruentes. Você pega um triângulo, olha um lado e o lado homólogo a ele para ver se ele é congruente, isto é, se tem a mesma medida. Mas aí, para não estar olhando três coisas ao mesmo tempo, existe uma técnica que são casos de semelhança de triângulos. Então vejamos o seguinte, basicamente dá para verificar semelhança de triângulo assim. Primeiro caso. Primeiro caso é lado, lado, lado. Então, você olha o lado, por exemplo, esse lado aqui, que é o AD, né? Você vai observar nesse outro lado aqui, ó, que é o DR, certo? Ele tem o mesma marcação aqui e tem um ângulo entre eles, que é o verde e o azul. Então, quer dizer que essa medida daqui é igualzinha a essa. E você tem o EF. O EF é essa daqui de baixo, BC, certo? O BC é congruente a EF. Então, quer dizer que tem a mesma medida. E esse outro DF também. O DF é quem? É AC, né? Olha, AC é congruente a DF. Quer dizer, então, que esse triângulo é congruente porque esse lado tem o mesmo tamanho que esse. E, na sequência, esse lado tem o mesmo tamanho que esse. E o último, esse lado, tem o mesmo tamanho que esse. E aí é o que? O primeiro caso é lado, lado, lado. Se os três lados têm o mesmo tamanho, claro que a figura é igualzinha à outra em relação às suas medidas. E em relação à figura em si, a gente chama de congruente. Segundo caso. O segundo caso é LAU. Lado, ângulo, lado. O que é que você vai observar? Olha lá. Esse lado aqui é AB. E esse outro lado aqui, DE. Tudo bem? Aí olha para o outro lado. Aí olha no meio. Tem esse ângulo. Olha aqui, tem esse ângulo. E depois tem um lado. Esse lado que é igualzinho a esse. Então, basicamente, lado, ângulo, lado é você pegar um lado, um ângulo no meio e o outro lado. Se o outro triângulo tiver a mesma medida em um lado, a medida do ângulo do meio, igualzinha, e o outro lado também igual. Quer dizer que esses dois triângulos têm os mesmos tamanhos, são iguais, são congruentes. Tudo bem? Lado, ângulo, lado. Só isso. Próximo é o ala. O ala é ângulo, lado, ângulo. Olha aqui. Eu pego esses dois triângulos aqui. Eu observo o seguinte, tem esse ângulo amarelo, tem uma medida aqui, que é esse marcando aqui com esse tracinho, e tem esse ângulo verde. Aí eu olho na outra figura se existe alguma coisa desse jeito aqui. Olhando no outro, tem um ângulo amarelo, que é o mesmo que esse, tem uma medida que tem um tracinho aqui marcando, que esse tamanho é igual a esse, e no final eu tenho um outro ângulo verde, que é do tamanho desse daqui. Então, olha, ângulo, lado, ângulo. Pronto. Ângulo, o lado e o ângulo. É o ala. Terceiro caso. Certo? Quarto caso. É lado, ângulo, ângulo oposto. Olha, lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Bora lá. Basicamente, você vai observar como isso aqui. Primeiro, você vai pegar o lado, né? Que lado você vai observar? Um exemplo, esse lado aqui, ó. Esse lado não tem esse traço. Eu tenho esse lado. O ângulo adjacente é esse daqui, colado com o lado que eu estou querendo. Eu tenho um lado. Tenho esse ângulo colado nesse, né? Nesse lado. Aí eu volto aqui para um meio aqui da figura e olho o ângulo que está de frente, que é esse verde. Pronto. Se eu tiver uma figura que tem um tamanho aqui
seja igual a esse, a outra figura tem o mesmo tamanho, eu observar o ângulo, e de frente para esse lado eu tiver um ângulo também igualzinho a esse, então é esse caso, lado, ângulo, ângulo oposto. Olha aqui, veja nessa outra figura. Eu tenho um lado, já garanti o L. Olha aqui, eu tenho um lado. Vizinho, colado com esse lado, tem um ângulo azul. Pronto, que é da mesma medida. E de frente, o ângulo verde está de frente. Se o ângulo verde está de frente, do mesmo jeito que está de frente para esse daqui, então quer dizer que garante que os triângulos são congruentes. Lado, ângulo colado nele, é adjacente, e ângulo oposto, que é oposto ao lado que eu comecei. Tudo bem? É isso aí. Agora, bora olhar aqui alguns casos para observar em cada figura que vai passar aqui para ver que tipo de caso é esse. Olha, você olhando aqui as marcações. Olha só, eu tenho um ângulo aqui, tenho um lado e tenho um ângulo. Eu olho na outra figura. Eu tenho um ângulo amarelo, certo? Eu tenho um lado e tenho um ângulo azul. Bom, aí você vai verificar que caso temos aqui, né? Olha lá, eu estou fazendo ângulo, lado, ângulo. Entendeu? Ângulo, lado, ângulo. Então é ala, né? Ângulo, lado, ângulo, ala. Aí vai para o próximo. Nesse daqui, bora verificar o que? Olha, eu tenho um lado aqui marcado. Tenho um ângulo vizinho a ele. E de frente para esse aqui eu tenho um ângulo oposto. Olha lá. Eu vou do mesmo jeito no outro, para ver se eu tenho essas condições. Se eu tenho um lado que tem a mesma medida, e esse lado, colado nele ainda, nesse lado, existe um ângulo, e quando eu olhar de frente, o ângulo seja igualzinho a esse verdinho daqui. Aí observando aqui, ó. Olha aqui, o ângulo verdinho de frente para ele tem uma medida igualzinha àquela dali, ó. E colado com ela está aqui esse ângulo de 90, ó. É lado, ângulo, ângulo oposto. Então é aquele LAA. Lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Mas basta dizer lado, ângulo, ângulo oposto. O ângulo oposto é de frente para o lado que a gente começa. Tudo bem? Bora para o outro. Que caso é esse aqui? Ó? Eu tenho um tracinho aqui, dois tracinhos, e tenho essa medida que serve para os dois triângulos. Então, se eu fechar esse triângulo aqui, ó, eu tenho um tracinho, tenho dois, e tem essa medida que serve para os dois. Aí eu vou olhar se o outro triângulo é igual a esse, tem as mesmas medidas. Claro que sim, né? Eu tenho esse umzinho daqui, ó, que esse lado é igualzinho a esse de cima, as medidas. Esse outro lado aqui é igualzinho à medida daquele outro. Já são dois lados iguais. E esse do meio aqui serve tanto para o de cima quanto para o de baixo. Então quer dizer que o meu caso aqui é L, L, L. Lado, lado, lado. Esse é meu caso. Este último caso aqui, olha lá. Veja só, é bom lembrar que aqui no meio, esse ângulo que está aqui, ele é igualzinho a esse ângulo daqui, né? Lembra-se do oposto pelo vértice? Que o ângulo que tem aqui é igualzinho ao ângulo que tem aqui. É chamado OPV, ângulo oposto pelo vértice, certo? Então, bora lá. Eu tenho um lado, tenho esse ângulo e tenho esse lado. Olha, lado, ângulo, lado. E lá na outra figura eu vou olhar o que? Ó? Esse tamanho aqui não é esse mesmo? Ó? Então, eu tenho esse daqui, tenho um ângulo entre essa outra medida daqui. Ó. Eu tenho a medida 1, um ângulo no meio e a medida 2. Aqui eu tenho a medida 1, um ângulo no meio e a medida 2. Então, quer dizer que aqui é lado, ângulo, lado. Beleza? Que é o LAU. Lado, ângulo, lado. Bem, é isso aí.